Oi gente, tudo bem aí? Já te inscreve no canal e depois que assistir o vídeo, faz um comentário para ajudar a engajar o canal. Conhecida como assassina da estrada, ela era garota de programa e pegou 6 penas de morte. Aileen Wuornos nasceu em 56, em Rochester, Michigan, nos Estados Unidos. Foi abandonada pela mãe quando era bebê. Perfil psicológico, transtorno de borderline. É um transtorno de personalidade limítrofe. Transtorno caracterizado por humor, comportamento e relacionamento instáveis. Ela e seu irmão mais velho foram adotados pelos avós maternos. Eles pensavam que a mãe biológica era a irmã deles. Vou tentar não usar as palavras para o YouTube engajar o meu vídeo. Eu não posso usar as palavras que eu costumo usar porque passa pela triagem da plataforma e eles barram o meu vídeo. Mas eu acho que a maneira que eu vou falar, vocês vão entender as palavras que eu quero dizer. O pai de Aileen foi condenado por violência sexual de crianças e por assassinato. A vida de Aileen Wuornos foi uma tragédia desde o nascimento dela. Colegas de aula falam que desde criança ela era rechaçada na escola, maltratavam ela era assustada e era sempre sozinha. Os avós de Aileen, que ela pensava que eram seus pais, os dois eram alcoólatras. O avô era extremamente rígido, a avó também, mas o avô era pior. Ele batia incessantemente nos dois. Eram castigos absurdos. Dentro de casa era tipo um regime militar antigo e as surras eram frequentes, diárias. Algumas fontes dizem que Aileen tinha um relacionamento estranho com o irmão dela, íntimo, e seu avô sabia. Desde que nasceu, Aileen tinha um relacionamento rebelde e explosivo com todo mundo. Ela não se relacionava bem com ninguém. Ela nunca recebeu segurança e proteção que uma criança precisa dentro do seio familiar, dentro de uma casa. Não interessa se a família tem posse, se a família tem dinheiro ou não. A proteção, o amor e a segurança, qualquer família, independente do que tenha, pode dar para um filho. Ela nunca teve, ela não conheceu. A única pessoa de fato que ela tinha era o irmão, porque os pais adotivos só serviam para bater nela. Até que ela chegou à adolescência. Quando ela chegou nessa fase, ela fugia de casa, ela pulava a janela do quarto e ia para um bosque, onde lá se encontravam vários adolescentes, vários jovens da mesma idade. E lá ela começou os favores. Como eu disse, eu vou tentar não falar as palavras. Os favores que eu digo, vocês sabem do que é. E esses favores eram em troca de um cigarro e algumas moedas. A autoestima de Aileen sempre foi zero. O amor próprio nunca existiu. Ela era tipo um bicho que vivia por instinto. Ela não tinha uma régua para medir. Ela não tinha um parâmetro para seguir. Ela não tinha princípios a recorrer. Ela nunca recebeu afeto. Nunca recebeu ensinamentos de como se portar. Ela não recebia atenção de ninguém, ela era invisível. A única coisa que ela tinha de valor, como moeda de troca, era o seu corpo. Como ela era uma criança quieta, porque sofria muito dentro de casa, antes da adolescência, quando era criança, ela não recebia amor, ela não sabia dar amor, ela não sabia se relacionar. Talvez isso fosse o motivo para os colegas maltratarem ela, porque achavam ela estranha. Ela era a única estranha da escola. Então, às vezes, as crianças, quando acham um outro colega estranho, eles maltratam, porque não se enquadra no nicho, não se enquadra no perfil deles. Às vezes, isso acontece involuntariamente, porque as crianças não têm noção. Mas ela cresceu. Então, como ela sofria muito, ela cresceu e ficou pior. Então, claro que o bullying e os maus tratos por parte da sociedade pioraram. Aos 12 anos, ela e o irmão descobriram que os avós não eram pais, que eles eram avós, eram pais adotivos. Para os dois o mundo caiu. O mundo ficou pior do que já estava. Ele era encrenqueira, ela era pavio curto, ela não tinha amigos desde sempre. Durante toda a vida, Aileen teve somente uma amiga. Ela gostava da Aileen e ela tinha pena também, porque a Aileen apanhava na escola, era rechaçada o tempo todo, era maltratada, então ela tentava proteger a Aileen. Quanto mais ela lutava para ser aceita, mais rebelde e furiosa ela ficava, porque não aceitavam ela. Ela já estava com o nome sujo,
Ela já estava conhecida por todo mundo, ninguém queria ela por perto. Então ela ficava mais furiosa e mais rebelde. Ele tentava socializar. Ela fazia festas com o próprio dinheiro, ela comprava comes e bebes para socializar com a comunidade. Mas ela era a primeira a ficar bêbada, a primeira a brigar e ela era expulsa da própria festa. A primeira a ser expulsa da própria casa. Uma especialista comentou que a venda do corpo aos 10 anos, quando ela começou a fazer os favores, e a maneira como ela se olhava e como ela se sentia, ela não tinha amor próprio, foi um caminho sem volta. A partir dali, nunca mais ela ia conseguir voltar. Daqui para frente, ia ser sempre pior. Nunca mais ela ia conseguir reverter essa realidade. Aos 14 anos, Eileen teve um filho. Como ela era muito jovem, praticamente uma criança, esse filho foi colocado para adoção. Ela nunca mais viu. Alguns lugares que eu li, mas é somente especulação. Ninguém prova nada e nem pode provar. Mas alguns lugares que eu li disseram que esse filho podia ser do próprio irmão dela. A coisa que ela disse é que esse filho foi fruto de uma violência. Alguns meses após o nascimento desse filho, a avó de Eileen faleceu de insuficiência hepática. Com isso, o avô expulsou ela e o irmão de casa. Ela não tinha onde morar, ela dormia no mato, em carro de vizinho, em posto de gasolina, onde ela fazia a higiene, onde ela se lavava os cabelos, escovava os dentes. Ela perdeu mais ainda com isso que aconteceu. Ela perdeu talvez o restinho ainda que existia de senso moral e social, se é que algum dia teve. Não soube de nenhuma fonte para onde o irmão dela foi quando eles foram expulsos de casa pelo avô. Com 15 anos, ela abandona a escola e vai para a estrada começar a pedir carona. Ali começa a vida de favores de Eileen Wuornos. Ela passou a maior parte da sua vida na estrada pegando carona e sendo garota de programa. Ela praticamente virou nômade. Ela vivia de cidade em cidade. Ela viajava quilômetros em qualquer carro que parasse. Aos 18 anos, ela casou com um homem muito mais velho que ela. Esse casamento foi anulado meses depois, porque esse senhor descobriu que ela bateu com um taco de sinuca na cabeça de um homem dentro de um bar. Eileen na estrada, trabalhando com aquilo que ela sabia fazer, o único dom que ela tinha, ela começou a se juntar com motoqueiros em bares, pessoas que também não tinham uma base de princípios, que não tinham que dar satisfação para a sociedade, que não tinham uma família para dar satisfação, que eram soltos na vida assim como ela. Ela procurava pessoas semelhantes a ela. E ela continuava dormindo no mato, dormindo em carros, dormindo embaixo da ponte. Ela praticamente morou embaixo de uma ponte, na beira de uma estrada. Aos 20 anos ela se muda para a Flórida. Ela continuava vivendo de programa e de pequenos furtos. Ela era livre, ela não tinha responsabilidade com família, com trabalho, com ninguém. Ela fazia o que queria. Ela nunca teve responsabilidade alguma na vida dela, nem mesmo com ela própria. Nesse mesmo ano, quando ela tinha feito 20 anos, ela recebeu a notícia que o irmão tinha falecido de câncer de garganta. Como eles não conviviam, ela não sabia nem que o irmão estava doente, mas mesmo assim ela foi ao velório dele. Aos 25 anos ela começou a fazer assaltos armada. Aí já não era furto. Ela começou a roubar. Assaltou uma loja armada, foi descoberta, conseguiram pegá-la e ela ficou presa 3 anos. Quando ela foi solta, ela ficou pior ainda, porque dentro da cadeia ela aprendeu a se profissionalizar em roubos e furtos. Como ela não tinha experiência em assaltos, por isso que ela foi presa. Ela era muito ingênua assaltando. Ela não tinha prática. Mas na cadeia ela aprendeu, ficou ainda mais revoltada, mais furiosa, só com mais sabedoria para praticar os crimes. Segundo Eileen Wuornos, foi na cadeia que ela descobriu que era bissexual. Com 30 anos, Eileen conheceu Tyra Moore, que tinha 24 e era camareira de hotel. Elas se apaixonaram imediatamente e Tyra oferecia estabilidade e amor a Eileen. Elas moravam juntas, bebiam juntas e praticavam tiro ao alvo, porque Eileen a adorava. Com o passar dos anos, Eileen começou a ficar velha, começou a perder a beleza
então os programas eram mais difíceis. Tyra começou a pressionar Aileen, porque ela estava ganhando menos e Tyra queria mais dinheiro. Quer dizer então que Tyra sempre soube de tudo. Só que ao mesmo tempo que Aileen sabia que precisava trabalhar, porque ela fazendo o trabalho dela, ela ganhava mais que a Tyra, ela não queria trabalhar tanto, ela queria ficar mais com a esposa. Ela amava muito ela, mas Tyra sempre pressionou que ela tinha que ir para a rua trabalhar. As duas viviam em um quarto de motel, elas moravam lá. Em 89, um engenheiro deu carona para ele. Ele deu carona para ela porque ele queria os serviços dela. Ali começou a vida de crime dela. 6 dias depois, o corpo dele foi encontrado. A partir dali também, ela começou a furtar os objetos dos carros dos homens que paravam para dar carona para ela e penhorava todos os objetos que ela achava que tinham algum valor. Em 1990, ela tirou a vida de um pedreiro. O corpo foi encontrado no mato, perto de um lixão. Todos os corpos foram encontrados no mato. Ela fez a mesma coisa, furtou todos os objetos dele. Para Aileen era fácil cometer esses crimes, porque eles estavam dentro de um carro, num local isolado, porque esses homens não podiam aparecer, então eles levavam ela para um lugar bem distante, onde não tinha ninguém, e ela pegava eles de surpresa. Eles jamais imaginavam que ela ia fazer. No mesmo ano, em 1990, um funcionário de rodeio foi encontrado no mato também, com 9 tiros. Seus pertences foram furtados. Ainda nesse ano, em 90, um corpo de um missionário de 65 anos nunca foi encontrado. Somente o carro dele. Nesse mesmo ano, 2 mulheres foram vistas abandonando um carro depois de se envolverem em um acidente. Guardem essa informação, que eu vou explicar ela mais tarde. Seus clientes sempre eram pessoas de mais idade, que se sentiam solitários, sozinhos e quase na sua totalidade eram casados e tinham filhos. A polícia ainda não tinha feito conexão com os crimes, porque os crimes ocorreram num raio de 160 quilômetros. A polícia ainda não sabia que se tratava de um assassino em série. O corpo de um vendedor, ainda em 1990, foi encontrado no mato, também com todos os objetos furtados. Pouco tempo depois, um ex-chefe de polícia foi encontrado da mesma forma, no mato e com todos os objetos retirados do seu carro. 99% dos assassinatos ocorreram em 1990. A última vítima de Aileen foi nesse mesmo ano, em 90, e era um policial da reserva. Foi encontrado no mato. Vocês lembram do carro que eu falei, que elas abandonaram por terem se envolvido em um acidente? O carro foi averiguado e constataram que era de uma das vítimas de Aileen. Ali, as duas se tornaram suspeitas. Como eu falei, ela era muito desorganizada, muito afoita para cometer os crimes que ela cometia. E ela viu que o cerco estava fechando, ela pegou a arma e jogou de uma ponte dentro de um rio. Por causa disso, por ser muito afoita e desorganizada, ela penhorava os objetos furtados e dava um nome falso. Mas naquela região, a lei era deixar uma impressão digital. Eles não se importavam com o nome, mas era obrigatório, na loja de penhores, deixar uma impressão digital. Ali a casa dela caiu. A polícia investigava discretamente. Não se tem muita informação sobre a investigação policial. Detalhes, como eles agiram. Se sabe que com essa impressão digital e aquele carro averiguado, ali eles sabiam que Aileen era uma das suspeitas. Eles não sabiam se Tyra também, mas eles sabiam que ele era. Em 91, ela foi vista por 2 policiais da paisana. Já tinham montado uma equipe para pegar a Aileen. Os policiais seguiram ela até um bar. Esse bar que ela frequentava, que ela viveu a vida toda nesse bar. Ela era muito bem tratada pelas pessoas que iam lá e pelo dono. O dono muitas vezes permitia que ela dormisse em alguma parte desse bar nos fundos. Os policiais da paisana começaram a beber com ela. Eles não queriam pegar ela ali dentro porque eles não sabiam se ela estava armada e eles não queriam que ocorresse um tiroteio, porque poderia ter vítimas, o bar estava cheio. Então eles beberam com ela, persuadiram ela e esperaram ela sair para a rua.
Assim que conseguiram levar ela para a rua, e ela nunca imaginou, porque ela só pensou que eram só mais 2 parceiros de bebida, eles pegaram ela, algemaram e levaram. A polícia fez um acordo com Tyra Moore, a esposa de Eileen. A polícia disse para ela colocar uma escuta telefônica monitorada por eles, ligar para o presídio, porque eles levaram ela nesse dia diretamente para o presídio, e fazer a Eileen confessar, contar tudo. Tyra aceitou. Por que a Tyra aceitou fazer essa emboscada para Eileen? Porque ela estava mais preocupada com ela mesma. A polícia disse que se ela colaborasse, ela ficaria imune e não seria acusada de nenhum crime. Como ela estava preocupada em salvar a própria pele, ela aceitou, ligou para Eileen e Eileen contou tudo. Esse dia, Eileen confessou que tirou a vida de 7 homens, mas que tudo foi por legítima defesa. Eileen afirmou, durante essa ligação que estava sendo monitorada pela polícia, que ela foi abusada, vocês sabem como, que ela foi atacada e que nenhum dos homens fez isso com ela. Então ela cometeu os crimes porque esses 7 homens fizeram isso. Ela teve que atirar para se defender. Depois de 10 anos no corredor da morte, Eileen disse que não foi legítima defesa. Diz que ela tirou a vida das pessoas porque ela quis e que se soltassem ela, ela continuaria fazendo. Ela iria fazer no pátio do presídio, ela faria em qualquer lugar. Que ela cometeu esses crimes porque ela quis. Eileen abriu mão de recorrer sobre a sua sentença. As pessoas dizem que ela não queria mais viver. Então ela não recorreu de nenhuma sentença, dessas 6 sentenças que eu falei. Eileen Wuornos deu várias entrevistas quando estava no corredor. Ela deu várias entrevistas onde surgiram documentários, minisséries. As pessoas entrevistavam muito ela. Era como se ela fosse um objeto de estudo. Ela era um material muito rico de estudo. Em outubro de 2002, ela foi executada com uma injeção letal. Vocês lembram aquela amiga que eu falei que era a única amiga que tentava proteger a Eileen, que gostava dela? Essa amiga visitou ela na prisão esses anos todos, gostava realmente dela e elas fizeram um trato. Que quando acontecesse, quando chegasse o dia da sentença, essa amiga ia pegar as cinzas de Eileen e colocar debaixo de uma árvore. E assim ela fez. Existem 2 correntes bem divididas sobre esse assunto. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Existe uma corrente onde diz que ela nasceu para isso. Biologicamente, ela é assim. Independente como fosse a vida dela, ela iria agir da mesma forma. E a outra corrente diz que ela foi vítima de uma vida cruel, trágica, de desafeto, de desamor. Ela nunca teve responsabilidade ou limites ou senso moral. Ela era solitária e não devia satisfação para ninguém. Ela era invisível e ela não tinha responsabilidade nenhuma. Eileen também foi conhecida como a Dama da Morte. O motivo real pelo qual ela cometeu esses crimes, só ela sabe, e isso ela levou com ela. Agora eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que ela nasceu para isso? Independente de qualquer coisa, de como fosse a vida dela, ela iria fazer de qualquer forma o que ela fez? Ou vocês acham que ela era uma vítima e se tivesse tido uma vida um pouco normal e decente, ela não teria chegado onde chegou? Quero saber o que vocês pensam disso. Se inscrevam no canal, façam um comentário, me contem o que vocês acham. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse caso. As pessoas que já conhecem têm mais embasamento para opinar, porque talvez viram alguma entrevista dela, é mais fácil. Os que não conheciam esse caso, eu convido a assistir os documentários e as entrevistas de Eileen Wuornos, para vocês terem uma opinião mais concreta sobre quem ela era. E até o próximo vídeo.